Ok, vamos aqui. Peraí, Peraí. puxa ele aí. Se alguém for colocar pergunta, ó, Tá. Ah, vai aparecer aqui, aí você consegue ver. Vamos ver deixa eu ver aqui. quem vai entrar. É o segundo, MLC outro. Bom dia a todos. Bom dia! Bom dia. Tudo bem aí, seu outro? Como é que tá Tudo você bem, aí de Alvo? quarentena? Trabalhando muito. É, né? Manhã, à tarde e à noite. Certo. Obrigado aí, viu? Um prazer aí falar com você. Já tem aí uns 3 anos que a gente se viu, 2 anos que a gente se viu pela última vez, mas eu sou um grande admirador aí de seu trabalho e gosto muito do que você expõe, né? Até mais do que o que você já fez aí, porque eu vejo que você pega a sua bagagem de trás para olhar para o futuro que vem aí pela frente. E é isso que a gente vai tratar aqui nessa live, as pessoas estão entrando aí. Eu queria que você que está entrando aí mandasse aqui pelo chat box de onde você é, de que cidade do Brasil ou de fora do Brasil você tá falando. Bom, meu caro Luiz Henrique Ceoto, um prazer, muito obrigado aí por ter aceitado o convite para fazer essa live. Eu tenho feito aqui uma série de conversas com pessoas que eu admiro por aquilo que fazem, por aquilo que já fizeram e principalmente por serem pessoas que norteiam os passos de muitos colegas aí na carreira. Eu queria começar perguntando a você, Ceuto, como você iniciou sua carreira, onde você se formou, quais foram os primeiros passos dessa trajetória de sucesso que você tem? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Bom, eu comecei a minha vida com meu pai, né? Meu pai era engenheiro, era matemático e físico, né? Então, tudo que eu sou hoje eu devo muito a ele, né? Mas eu me formei em Brasília, na Universidade de Brasília, e depois eu fui para São Carlos fazer a pós-graduação em Engenharia de Estruturas, na USP de São Carlos, né? Escola de Engenharia de São Carlos. Lá eu entrei na indústria alcooleira, né? Na verdade, açúcar e álcool, né? E essa, essa indústria mudou muito a minha vida, porque nessa indústria eu convivi com duas coisas muito importantes: velocidade e precisão, né? Por que velocidade? Porque a indústria alcooleira, ela moe e produz açúcar e álcool durante 6 meses. E durante 6 meses, de 4 a 6 meses, ela para fazer os seus ajustes, né? Para fazer as suas construções, as suas manutenções. Então, nós tínhamos um prazo muito curto para produzir um aumento de capacidade, a construção de uma indústria, né? E era muito curto, muito preciso, porque se não, se a indústria não tivesse pronto naqueles 6 meses, a safra não acontecia, né? E era um prejuízo gigantesco. E a indústria é muito complexa. São vários sistemas de ácido sulfúrico, água quente, vapor. É uma quantidade enorme de sistemas simultâneos, né, em estrutura metálica, e tudo aquilo tinha que ficar pronto rapidamente. Então, eu aprendi muito com isso, muito. E aí, quando eu me desloquei para a área de edifícios, né, quando eu fui convidado pela Encol para trabalhar na área de edifícios, aquilo me incomodou muito, né? A falta de precisão, a falta de compromisso com prazo, a lentidão. Então, aquilo foi um choque para mim. E esse choque foi muito importante, porque eu dediquei minha vida inteira, a partir daí, para fazer com que a construção civil, né, convencional de edifícios, né, ela se aproximasse cada vez mais da indústria que eu trabalhei, né, desde o início. Ô, Ceuto, você falou aí da Encol. A Encol foi um divisor de águas aqui nas construtoras brasileiras, né? Porque Foi. ela trouxe muita coisa de inovação, de processos, coisas que hoje nós entendemos até como óbvias, mas que naquela época não era. Me parece que a Encol veio ali para dar uma chacoalhada num setor que era muito informal,
muito improvisador e muito artesanal. Qual foi sua experiência lá na Encol? O que a Encol trouxe realmente de contribuição para o mercado da construção brasileiro? Eu acho que foi a oportunidade, eu tive na Encol a oportunidade de trazer a minha experiência da indústria para a construção de edifícios. Porque a Encol, ela construía edifícios, né? E ela queria crescer. E eu tive todo o apoio possível da empresa para poder fazer esse desenvolvimento. E eu contei com esse desenvolvimento com universidades, né? E o que nós fizemos, num primeiro momento, foi questionar, né? E aprender. A construção na época, nós estamos falando há 35 anos atrás, né? 40, quase 40 anos atrás, era uma construção muito convencional e se faziam coisas muito mais por preconceitos, né? Um conjunto de preconceitos, né? Do que efetivamente ciência, né? Então, através das universidades, dos convênios, nós começamos a testar tudo. E nós começamos a verificar que uma série de práticas que nós tínhamos naquela época não funcionavam, né? Funcionavam mal, davam patologias, outras funcionavam, né? Então, nós passamos a limpo tudo isso. E depois nós começamos uma segunda fase, que foi a industrialização dos processos. Então, naquela época, hoje ninguém lembra, né? Mas a gente não tinha aço cortado e dobrado. Eram barras, a gente recebia barras de 12 metros. Existe uma diferença muito grande em conceito de produto de uma barra de 12 metros de aço e receber a armadura toda cortada, dobrada, etiquetada, né? Existe uma diferença. O material é o mesmo, mas a quantidade de serviço e de sistema que vai nessa barra de aço é enorme, né? Então, nós começamos a criar centrais, né? Naquela época, quem poderia desenvolver sistemas construtivos eram grandes empresas, que podiam criar centrais de produção. Então, nós tivemos centrais de aço, né, para cortar todo o aço. Todas as obras recebiam o aço cortado e dobrado. Centrais de forma. Hoje, todo mundo já recebe a forma pronta, mas naquela época, a gente tinha a tábua, o compensado estava iniciando no Brasil, né? Nós tínhamos tábua de pinho, né? E cavalete, que eles chamavam de pau redondo, né? Que era caibros, né? Então, nós começamos a fazer toda a padronização da estrutura, né? Era enorme, eu só tinha 2 alturas de viga, 2 larguras de viga, de modo a padronizar todo o estribo, e assim vai. Então, nós conseguimos fazer com que todas as formas fossem preparadas e entregues na obra pronta. Fizemos portas prontas. Naquela época, a porta era feita em 2, 3 horas. Né? E a folha pronta, e o portal, tudo era feito na hora. Né? Nós começamos a montar portas em 15 minutos. Né? Os sistemas de porta pronta que hoje existem no mercado foram consequências daquela época, inclusive de empresas que nós transferimos a tecnologia para nos ajudar. Né? Centrais de kits hidráulicos e elétricos. Naquela época, o mercado era tão rudimentar, que não havia nem bloco de concreto. Se você quisesse bloco de concreto, você tinha que comprar uma máquina e fazer seu bloco de concreto na sua obra. Tinha que moldar na obra. Então, nós criamos centrais de bloco de concreto, ou seja, nós industrializamos um processo inicialmente convencional e depois nós conseguimos trazer para o Brasil o drywall, né, através da Lafarge. Ou seja, nós começamos a incorporar uma série de tecnologias que havia no exterior, né? Nós começamos a trazer para cá. Então, o resultado foi muito bom. Depois você foi para as maiores incorporadoras do Brasil, pelo menos algumas delas, né? A Impar, a Tishman. Como você vê esse mercado das incorporadoras no Brasil, olhando esse grupo, vamos começar por esse grupo seleto das grandes incorporadoras, que a gente vê que essas grandes incorporadoras crescem muito, depois despencam na bolsa, depois se reinventam, crescem de novo. Quais são os erros e os acertos que essas grandes incorporadoras têm feito nos últimos anos? Eu acho que o grande erro
que têm acontecido são vários, tem vários acertos, mas os grandes erros primeiro, dar um passo maior que a perna. Né? O otimismo exagerado. Né? O nosso setor é um setor que ele é sazonal, né? E quando a gente dá e no Brasil você não pode errar. Né? Ainda, mesmo com toda a crise, com todo esse juro que é dito como baixo, né? Ainda é um dos juros mais altos do mundo. Né? E no passado recente, o juro era altíssimo. Né? Então, quando você tem um juro muito, muito alto, você não pode errar. Então, qualquer erro de uma incorporadora, ela é penalizada com prejuízos enormes. Né? O segundo erro que essas incorporadoras cometem, né, nós não temos o hábito de considerar o tempo como um recurso. Então, o que acontece? Como o nosso setor ainda não é muito organizado, né, as incorporadoras, tanto faz as pequenas como as grandes, elas estão por si só, praticamente. Né? Então, todas as respostas que aconteceram em relação ao mercado, as incorporadoras responderam com dar prazo. Então, por exemplo, o nosso cliente ele não tem recursos, então vamos dar prazo para ele pagar. Né? Os nossos projetos são aprovados lentamente, então vamos contactar um vereador amigo. Né? Então, é sempre o jeitinho. Então, nós temos uma tolerância gigante com prazo. Isso fez com que os nossos ciclos de negócio ficassem muito longos. O ciclo de negócio entre você começar a comprar terrenos, para você formar um terreno, né? E você entregar para o banco, entregar para o cliente e transferir para o banco o financiamento final, né, dos clientes, nós estamos falando em 6, 8 anos. Né? Isso é um absurdo. Isso aí é pelo menos 3 vezes o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, no Canadá. Né? Então, o ciclo é muito grande. Com isso, você tem uma quantidade enorme de problemas. Você tem custo fixo alto, custo financeiro alto, tá certo? Rentabilidade, que é a quantidade de lucro na unidade de tempo baixíssima. Não adianta você falar que você tem margem de 40%. Se a tua margem de 40% acontece em 10 anos, é melhor você investir na poupança. Né? Então, assim, tem uma série de consequências e que, por falta de uma organização e uma liderança setorial forte, né, nós estamos penando. Nós não precisávamos, fora uma visão política, de que a construção civil ela tem a obrigação de absorver mão de obra não especializada. Isso é um absurdo. Né? A nossa responsabilidade nisso é igual do setor de computador. Por que nós temos que ser atrasados? Então, toda vez que você tem ciclos muito grandes, significa baixa velocidade. E baixa velocidade significa baixa produtividade. Por falar em produtividade, Celso, existe aquele mito de que a produtividade da construção no Brasil é muito baixa em relação à americana, à japonesa, à alemã. É verdade isso? Infelizmente é. Infelizmente não é um mito, né? É a verdade. Né? Se nós analisarmos, a gente não mede produtividade no Brasil. A produtividade no nosso setor é tão ruim que nem sequer nós estamos preocupados em medi-la. Então, as medidas acontecem a cada 10 anos. Nos Estados Unidos, você mede produtividade quase que diariamente. Você tem publicação de produtividade setorial trimestralmente. Aqui, a gente mede produtividade por espasmos a cada 10, 20 anos. Então, não é nem importante a produtividade. Né? Agora, a nossa produtividade, sob valor agregado, se você pegar o que cada operário, né, ele agrega de valor em relação àquilo que ele recebe, a nossa produtividade de valor agregado em relação à americana é 1/6. A produtividade de valor agregado americana é 6 vezes mais. Tá? Se você pegar a produtividade física, que é o quanto cada operário produz por metro quadrado, depende muito, é claro, do metro quadrado, do que tem de especificação nesse metro quadrado, a quantidade de sistemas, mas aqui no Brasil nós temos uma produtividade da ordem de 40, 42 homens-hora por metro quadrado em
habitação, né, em edifícios, né? Nos Estados Unidos, a produtividade hoje é 12 homens-hora por metro quadrado. Mas aí você 15 teria que homens-hora por metro computar quadrado. também a cadeia produtiva como um todo, né? A produtividade que eu estou fazendo é a produtividade no canteiro. No canteiro. Se você pegar as atividades predecessoras, né, fica pior ainda. Fica pior ainda. Né? Nós ainda, na indústria, em alguns setores nós estamos muito bem, indústria de cerâmica nós estamos muito bem, né? Mas, por exemplo, na indústria do aço, que é uma possibilidade enorme para a gente, que nós somos dos maiores, nós estamos entre os 5, 6 maiores produtores de aço do mundo, né? E nós não temos, praticamente não usamos aço em estrutura, só em galpão, né? A produtividade, o custo da nossa estrutura de aço aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, era o dobro nos Estados Unidos. E olha que lá o operário ganha mais do que aqui, muito mais do que aqui. Né? Então, assim, se nós olharmos para as atividades a montante, ainda é pior. Né? Menos pior, essa relação não é de 1/6, mas ela não melhora em nada. Nós temos uma condição enorme de aumentar essa produtividade. E, para mim, a saída do setor é no aumento da produtividade. E isso seria desperdiçar tempo. Isso seria com maior mecanização dos processos, com padronização dos processos, ou tem a ver com destravar muitos dos nós aí da cadeia produtiva? Eu acho que tem a ver com mecanização e tudo, mas isso é consequência. Se nós não destravarmos o que está o tempo todo nos segurando. Então, por exemplo, o custo de imposto, os impostos da cadeia produtiva industrializada, paga ICMS, de 18% a 22%. Já o atraso, que é tudo manual, tudo artesanal, paga ISS de 3% a 5%. Então, o custo da atividade industrial é muito mais alto. Isso é um absurdo. Só acontece isso no Brasil. E isso está fazendo, não é só isso, mas isso está ajudando a gente ter um problema aqui no Brasil. Né? Essa mentalidade que nós temos que absorver a mão de obra, esse desperdício do ciclo, em vez de a gente preparar o cliente para a compra, através como nós fazíamos há 30, 40 anos atrás, com a poupança programada da Caixa Econômica, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que estão ouvindo nem não sabiam disso, né? Mas quem é da nossa idade sabe. Preparava o cliente. Em vez de preparar o cliente para comprar, não. A gente vende, a gente finge que vende para ele finge que compra, porque o compromisso dele é muito pequeno, a gente é obrigado a dar prazo. Ao dar prazo, a gente tem que iniciar a obra com 1 ano depois, 10 meses depois da compra. Durante a obra, a gente que podia fazer uma obra em 10 meses, nós fazemos em 30 meses, né? Tudo para dar prazo. E toda vez que você dá prazo, toda vez que você tem ciclos muito longos, você tem baixa velocidade. E quando você tem baixa velocidade, você tem baixíssima produtividade. Produtividade e velocidade são duas coisas associadas. Não dá para desligar isso. Né? Tá. Então, hoje, nós temos custos elevados, nós temos baixo nível de qualidade, porque quando você tem atividade muito artesanal, a uniformidade da qualidade é muito baixa. Ora, você tem serviço bem feito, serviço mal feito, quer dizer, tudo que é artesanal, né, pode ser muito bonito para você fazer comida, para você fazer um quadro. Agora, para fazer edifício, e é um absurdo. A importância da atividade industrializada para o edifício é tão grande quanto para você fazer navio, automóvel, avião, televisão. Por falar em automóvel, Ceuto, eu vi numa palestra você fazendo um paralelo entre uma montadora de veículos e um canteiro de obras da construção civil. Como é essa comparação que você faz aí? Eu tenho usado muito a indústria automobilística como referência, né? Eu tenho aprendido muito. Inclusive, eu tenho um grande amigo que ele é diretor, ele foi diretor de várias empresas automobilísticas, ele tem me ensinado, eu tenho debatido muito sobre isso, né? A indústria automobilística, você pega assim, as grandes empresas, você pega uma Hyundai, uma Volkswagen,
ela, na verdade, ela é dona, entre aspas, né? Dona, ela tem a tecnologia dela está no chassi, na parte estrutural do veículo. Todo o restante dos sistemas que vão no veículo, né, são fixados nesse chassi dentro da sua fábrica. E uma indústria dessa, ela tem por volta de 13 a 18 fornecedores apenas. Ou seja, existe uma simbiose e uma parceria gigantesca entre a indústria principal, né, e as empresas fornecedoras. Na construção civil não existe isso, né? A gente pisa no pescoço dos fornecedores o tempo todo. É predatório o sistema, né? Uma obra tem entre 300 e 800 fornecedores diferentes, entendeu? Ou seja, gente, quando eu brinquei, né, eu conversando com esse meu amigo, né, o Cássio Pagliarini, né, quando eu falei para ele que nós fazíamos 200 contratos, né, normalmente com empresas diferentes, não, é isso mesmo. Ele morreu de rir, falou: pô, vocês não fazem gestão, né? A única gestão que vocês fazem de contrato aí é administrativa. Gestão de fornecedor, você tem que extrair a experiência do fornecedor, tem que agregar valor a você. Com 200 fornecedores, você não tem possibilidade de agregar nada. Você nem dá atenção. Né? É verdade. Eu vi outro dia, eu fiz um trabalho numa construtora, na Andrade Gutierrez, e estava na mesa da reunião um subempreiteiro. Eu nunca tinha visto isso na vida. Quer dizer, aquilo me deu uma noção de que aquela construtora estava querendo fidelizar aquela relação com aquele subempreiteiro. Mas na maior parte das construtoras é um sistema predatório, é um sistema de punir, de penalizar, de pisar no pescoço, como você disse. Aliás, eu acho que responsabilidade. E responsabilidade não se transfere. Né? Você transfere a autoridade para ele fazer, mas você tem que extrair dele o máximo que ele pode dar, de colaborar com ideias, um monte de coisa. Com 200 contratos é impossível. Você nem tempo para isso tem. É verdade. E quando você vai para a obra seguinte, se você for comparar desses 200, quantos permanecem, talvez quase nenhum, tenha uma rotatividade enorme. Tudo. Aliás, o projeto é diferente. Assim, você vê o seguinte: não existe uma constância tecnológica. Né? É muito pouca essa constância tecnológica. Ninguém faz uma coisa que eu aprendi a fazer lá com as empresas americanas, que chama lessons learned, ou seja, lições aprendidas. Lições aprendidas. A gente não faz isso, a gente comete um erro numa obra, está cometendo na mesma empresa, na obra do lado, e pior, esse erro continua durante anos. Nós não temos um processo de melhoria contínua. Né? Então, assim, desculpe, o nosso setor está precisando de um grande desenvolvimento, como aconteceu na agricultura. Há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos uma agricultura incipiente, uma agricultura atrasada. Em 30 anos, hoje, a nossa agricultura está talvez a segunda, ou é a primeira ou a segunda de maior produtividade do mundo. Tá certo? A agricultura, que era uma coisa completamente tosca, medieval, deu um rudimentar. Salto, e nós ficamos. E isso aí significa perda de dinheiro. Né? O que nós podíamos hoje estar construindo rapidamente, com maior qualidade, com custos menores, com qualidade de vida para os operários, segurança. Tudo isso, todo esse atraso que nós estamos, né? Isso tem um custo muito alto. De vida, de tudo. É verdade. Ô, Ceuto, você acha que no futuro a gente vai ter uma proliferação de construtoras pequenas ou a gente vai continuar tendo a figura das mega incorporações, das mega construtoras? Como é que você vê isso aí, sobretudo no mercado imobiliário? Bom, eu acho que uma tendência interessante é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Se nós partirmos, né, e eliminarmos essas barreiras que estão fazendo com que a construção evolua, né, eu acho que cada vez mais nós vamos ter uma cisão, né, cisão no sentido de uma separação de atividades. Uma coisa vai ser a incorporadora e outra coisa vai ser a construtora. Tá certo? Mas tem que haver uma simbiose entre as duas.
né? Porque se a incorporadora ela muda de construtora, o processo construtivo muda completamente, assim por diante. Antigamente, nós precisávamos ter grandes construtoras para poder ter um mínimo de racionalidade ou algum desenvolvimento tecnológico. Hoje, tecnologia é commodity. Hoje, o Brasil tem 95% de toda a tecnologia disponível no mundo já. O problema é que nós não usamos, mas já. Nós temos 95%, talvez 99% de tudo que a gente precisa para ter a produtividade igual a americana. Aqui. Americana e europeia. E alemã. Né? Nós já temos no Brasil, só que nós não usamos. Por outro lado, isso é bom porque eu, hoje, tenho uma empresa pequena, eu tenho uma construtora pequena. Né? Eu estou fabricando 2 prédios, né? Uma construtora especializada em prédios residenciais de médio e alto padrão, muito rápidos. Eu faço prédios em 6 meses, 8 meses, que normalmente um prédio desse é feito em 25, 30 meses no mercado, né? Em áreas altamente adensáveis. Né? Qualquer empresa pequena pode ser altamente industrializada. Né? O papel da construtora é, na verdade, usar os sistemas que existem e fazer com que eles se juntem de uma maneira produtiva. Né? Então, hoje, a construtora pode ter uma capacidade de trabalho enorme sendo pequena. Aliás, o grande segredo é ela ser pequena. A construtora, o menor possível. Eu acho que vai haver uma transformação no caso da incorporadora. Né? Eu não acho que vai diminuir ou aumentar. Eu acho que a questão vai ser o processo de comercialização muito forte através de internet, através de menos presencial, né? e mais voltada a produto e menos voltada a projeto. Né? Então, eu acho que a tendência, né? Pelo menos eu estou torcendo para isso, eu não sei se vai ser isso, mas eu estou torcendo que a gente tenha na construção civil algo como você tem um carro. Você vai comprar um carro, você pode até fazer algumas modificações, né? Mas ninguém pede para aumentar o teto de um carro, aumentar a largura de um carro. Né? Toda vez que quando você volta para o projeto, quer dizer, a quantidade de modificações que você faz entre projetos é tão grande que o custo de você ajustar todos esses projetos é muito grande. Né? E toda vez que você não tem uma repetitividade alta, a produtividade cai e o custo aumenta. Né? Ô, Ceoto, o que fazer na prática para transformar a nossa indústria da construção, aproveitando essa crise dos últimos anos, a crise atual? A gente está aí numa mudança de paradigmas, não é isso? Alô? Alô? Alô, tá me ouvindo, Ceoto? Está me ouvindo? Vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente. Como é essa nova gestão, essa nova geração de empresários aí? E como atuar o novo gestor de incorporadora, de construtora, aproveitando aí essa crise toda? Eu não estou ouvindo bem agora. Alô? Alô? Eu não sei se o problema é aqui ou aí. Vamos lá. Alô? Vocês estão ouvindo o colega Ceoto? Ou estão me ouvindo aí? Por favor, respondam aqui no site. A internet a internet brasileira é muito ruim. Vamos lá, então vou refazer a pergunta. A gente, com essas crises do passado restante, do passado recente, está vendo essa necessidade aí de reinvenção.
esse novo empresário, essa nova geração de empresários, precisa agir de uma forma diferente das gerações anteriores. Que conselho você dá a essa nova safra aí de empreendedores? Investir em tecnologia, investir num produto diferente. Eu acho que hoje o segredo nós tornarmos as nossas empresas rápidas, ágeis. O mundo, a partir de agora, são para as empresas e as pessoas que são ágeis, que se adaptam rapidamente, que crescem rapidamente, que questionam os seus processos, isso aí. mudam os processos rapidamente, se comunicam rapidamente e percebem rapidamente o que o cliente precisa, né? Então, são as empresas ágeis, né? E para você agilizar as empresas, para você mudar essas empresas, essas pessoas precisam ser líderes, né? Não existe, você não muda o status de uma empresa, né? Se não houver liderança. Então, uma característica das empresas do nosso setor é a lentidão. Tudo é muito lento no nosso processo. As nossas obras são lentas, os nossos empreendimentos são lentos, porque as empresas são paquidérmicas. São extremamente lentas, são extremamente cheias de preconceitos, né? São extremamente cheias de verdade absoluta dos seus donos, dos seus diretores, né? Então, eu acredito que, acima de tudo, nós temos que ser rápidos, nós temos que ser ágeis, nós temos que saber mudar e temos que ser leves para ter um custo fixo. No caso da sua empresa, como é o produto? Você está construindo o que especificamente? De que forma? É estrutura metálica? É pré-moldado? Eu estou construindo edifícios que variam de 8 a 15 pavimentos, em terrenos, nos melhores bairros da cidade, são terrenos pequenos, então é muito difícil de construir, né? É totalmente industrializado o processo, a estrutura metálica, a fachada pré-fabricada, dentro é drywall, eu tenho sistemas hidráulicos em chassis, né? O sistema hidráulico já vem todo pronto, né? É produzido por uma empresa e ela é entregue pronto e eu coloco. Todo o sistema hidráulico de um pavimento, com 3 ou 4 apartamentos, eu faço em menos de meio-dia, né? Eu encaixo simplesmente em menos de meio-dia, né? Todo o sistema é em chicote elétrico, né? Então, na verdade, eu consegui fazer coisas que nós fazemos há 30 anos atrás, lá na Encol, com dificuldade, né? Hoje, nós já temos essas empresas, né, disponíveis no mercado e você simplesmente tem que absorver isso. E eu estou usando a plataforma BIM como uma interação tecnológica. O BIM é mais do que, para mim, um esquema de projeto, né? Um sistema de projeto. É uma plataforma de integração de informação, né? É claro que é um sistema de projeto também, mas é mais do que isso, né? Então, eu estou conseguindo construir muito rapidamente, né? São prédios que não são grandes, né? Porque com isso eu não tenho que ficar vendendo durante muito tempo, né? E eu construo esses prédios em 6 meses, 8 meses no máximo. E agora eu estou me dedicando, junto com uma empresa de containers, né? Para fazer edifícios em módulos. Todo o meu projeto é modular, mas modular não significa que é montado em módulos. Agora nós estamos tentando montar em módulos, de tal maneira eu trazer esse prazo de 6, 8 meses, né, para 2, 3 meses. Fazer prédios que o apartamento ele já vem pronto, em 2 módulos, já vem até mobiliado, e eu simplesmente fixo esses módulos no canteiro, né? Tem uma série de dificuldades, né? Porque o Brasil, lá na Europa, Estados Unidos, você tem grande capacidade de carga, né? Aqui, para você içar 4 toneladas, que é o que pesa um módulo desse, é uma dificuldade, né? É uma operação de guerra. Uma operação de guerra dentro de São Paulo, com ruas estreitas, fios e cabos elétricos de telefone, do diabo na frente da obra, quer dizer. Então, tudo isso, na verdade, é uma dificuldade, mas não para dizer que não vou conseguir.
um desafio, É né? um desafio. Ô, Então, Ceuto, nós vamos ver se a gente vai por aí. você acha que esse Covid vai trazer vai acarretar alguma mudança na tipologia das edificações, ou isso vai passar e daqui a 6 meses ninguém se lembra mais disso e tudo vai continuar do mesmo jeito? Olha, eu acho que vai depender do tempo que isso durar, né? Se vier uma vacina em setembro, até o final do ano, tiver tudo resolvido, ninguém vai lembrar mais de nada. Agora, se nós convivemos com esse vírus até o final do ano que vem, quer dizer, eu acho que isso vai fixar uma série de novos comportamentos na sociedade. E as variáveis de desempenho sanitário vão vir para o nosso projeto. Então, eu acho que vai ter alteração bastante interessante nos projetos de edifícios comerciais, principalmente a nível de elevador, densidade de pessoas, né? O grande problema é onde você aglomera a pessoa, que é em elevador, né? E o problema do ar-condicionado, né? E, no caso específico de residências, eu acho que algumas coisas deram certo, né? Por exemplo, nós estamos trabalhando remotamente, nós dois aqui, né? Uma entrevista, mas eu tenho trabalhado diariamente, horas e horas, em atividade remota. E, ao contrário do que eu imaginava, a minha produtividade aumentou. Aumentou muito, né? É claro que o ideal é eu poder também ir à obra de vez em quando. Eu estou hoje administrando obra, a minha engenheira está na obra e eu faço isso pelo celular, né? É uma situação limite. Mas a realidade é que o home office veio para melhorar a qualidade de vida nossa. Hoje a minha qualidade de vida aqui é muito grande, eu posso contribuir, eu posso trabalhar, falar com as pessoas, tá certo? A gente se prepara para a reunião mais, né? Então, e a gente não perde tempo no trânsito. Em São Paulo eu perdia 3 horas por dia no trânsito. Agora não, eu pego essas 3 horas e trabalho, né? Escrevo, é isso mesmo. Né? Vou ler livro, né? Ô, Então, Ceuto, por falar em crescimento, em ler livro, você estava recentemente fazendo um curso lá no MIT, lá nos Estados Unidos, né? Você foi buscar o quê? Que conselho você dá para quem não gosta de estudar, não gosta de se aperfeiçoar, não gosta de se atualizar? Você saiu daqui, não é mais menino, e foi para lá de novo para estudar. Como foi isso aí? Aos 65 anos de idade, quando eu saí da Tishman Speyer, né, eu tive muito contato com empresas americanas e tudo, né, e me possibilitou. Eu teve um curso de 2 anos no MIT, e eu achei que era uma possibilidade de eu me renovar, né, e me preparar para o último ciclo. Meus ciclos são de 10, 12 anos, né? Então, assim, pelo menos eu tenho que me preparar para um novo ciclo do mundo diferente que está surgindo, né? Então, eu usei uma boa parte das minhas economias, passei 2 anos estudando no MIT sobre liderança e inovação, né? Liderança e inovação são 2 coisas que convivem o tempo todo, né? Você não tem inovação sem liderança, né? E quem faz inovação são empresas. Então, foram 2 anos de curso, que foi um curso espetacular, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, caríssimo, né? Mas valeu cada dólar que eu paguei, né? Para me preparar. E graças a esse curso, eu montei minha empresa, porque eu utilizei lá, você monta empresas, né? Você trabalha, eu tinha que me preparar para fazer os exercícios dos trabalhos, dos cursos lá. Então, eu criei uma empresa lá, e quando eu vi essa empresa podia funcionar, e eu trouxe a empresa para cá, né? Então, eu trouxe a ideia e montei a empresa aqui. Então, foi fundamental. Eu posso dizer o seguinte: quem não gosta de estudar e de ler, seja a idade que for, acabou. Está morto em vida, né? Hoje, acima de tudo, você não pode parar. Então, para o engenheiro novo, habitue-se a ler. Até hoje, eu leio 2 livros por mês. 2 livros por mês de qualquer tipo de assunto. Eu leio muito sobre liderança, planejamento. São livros mais técnicos, né? Mas eu leio 2 livros por mês.
e ao ler, tenta aproveitar aquilo que você lê e colocar em prática. Ou seja, você tem que aprender a aprender. É verdade. Ô, Então, seu esse outro, e para um engenheiro aí de 45, 50 anos, que nesse turbilhão aí terminou ficando desempregado, que conselho você dá a essa pessoa que precisa se reinventar já um pouco mais velho? Bem, o conselho é o seguinte: isso vai passar. Nós vamos passar, mas isso vai passar. Então, assim, não tem que ter desespero, né? E isso que está acontecendo vai passar e vai se abrir uma série grande de oportunidades. Se você vê as outras pandemias no passado, abriram uma série de oportunidades. E a gente tem que estar com a mente aberta para perceber essas oportunidades. É verdade. Tá certo? Não tem uma maneira, uma receita de bolo. Eu sei que é uma situação extremamente difícil, mas se você está acostumado a pensar, né, e manter o seu cérebro aberto, o cérebro funcionando, vão aparecer uma série de oportunidades, e que não são necessariamente um emprego, mas uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de você juntar com outra pessoa para produzir determinada coisa. Né? Então, ainda está muito cedo, quer dizer, nós estamos aí há 3 meses, né? Nós estamos dentro da pandemia, então eu não quero ser dono da verdade e superficial, né? Mas isso vai passar. Todas as crises da minha vida passaram. Todas as crises que você estuda atrás passaram. E, ao passar, desencadeia uma quantidade enorme de oportunidades. Nós temos que estar preparados para ela. É isso aí. Ô, seu outro, eu queria que agora a gente já está chegando aqui perto do término da nossa conversa, muita gente fazendo aqui comentários, elogiando aí o nosso bate-papo. Eu queria que, para terminar, você me dissesse o nome de um engenheiro que foi assim uma referência para você, que inspirou sua formação, e depois que você indicasse um livro. Vamos primeiro para o engenheiro. Eu vou dar o nome de 2 engenheiros, né? Valeriano Ceotto, que foi meu pai. Ele me preparou, foi um grande engenheiro, um grande matemático. Ele me preparou na engenharia, violentamente. E um segundo, que foi espetacular, e ele me desafiou também o tempo todo, foi o Pedro Paulo de Souza, que era o dono da Encol. Né? Então, a Encol foi quando eu tive maior quantidade de desafios, e logo depois a própria Empar, né, com Alcides Parisotto, também me desafiou. Então, foram as pessoas que mais me desafiaram. Meu pai, o Pedro Paulo de Souza e o Alcides Parisotto. Graças a esses 3, eu pude realizar meu trabalho. Tá certo. E um livro que tenha sido marcante na sua trajetória? Olha, tem 2 livros muito interessantes que valeria a pena vocês lerem, né? Pena que não está traduzido para o português. Um que eu li vários livros lá no MIT, perto de uns 40 ou 50 livros lá. Mas 2 se destacaram muito, né? Um deles foi o The Innovator DNA, do Chris Clayton. Né? Ele fala sobre qual é a genética do inovador. O que você tem que fazer, né, para você ser um inovador. Isso aí mudou minha vida. E o outro que fala sobre as empresas ágeis, né, que é o The High Velocity Edge, que é do Steven Spear. Vale a pena. São 2. Um fala da gente como pessoa, o ser humano como uma pessoa capaz de inovar. E o outro fala como a empresa ser leve, rápida e inovadora. Excelente. Bom, eu queria agradecer a você aí, tanto ensinamento, tanto compartilhamento de informação. Foi excelente, todo mundo aí gostando, mandando aqui. Já tem gente que quer uma outra live nossa. Bom, senhor, eu queria lhe agradecer aí, então, dizer que eu sou um admirador aí do seu trabalho. Ah, e por falar em livro, você escreveu um livro aí junto com Silene Marques, Custo Sem Susto. Você pode, só para a gente terminar, falar desse livro aí? Eu notei, né, desde da Empar, né, isso aí já faz 20 anos que eu trabalho com a Silene, né, nós vimos que havia um gap muito grande de avaliação de custo durante a fase de projeto, de concepção e projeto.
Então, nós criamos um processo parametrizado, bastante interessante, né? E aplicamos isso na Impar e na Tishman, né? E a gente consegue, durante a fase de projeto, não dar o atestado de óbito. Porque o grande problema é que você faz o projeto, gasta um tempo danado, lá no final você dá um atestado de óbito. Fica mais caro do que você imagina, aí você começa a dilapidar justamente no acabamento, e que é justamente o que você para poder confinar o preço, você dilapida exatamente o que o cliente vê. Então, é um processo de orçamentação, né, de avaliação de custo, que você trabalha com parâmetros muito simples e você tem uma precisão enorme. Você pode chegar a menos de 3% de erro entre a concepção e o projeto, o custo avaliado no orçamento do projeto executivo. É isso aí. Custo Sem Susto, da editora Nome da Rosa. Eu li de cabo a rabo, saí pintando com um marca-texto. Gostei muito para fugir daquele negócio de que tudo é o CUB, né? Multiplica lá pelo reais por metro quadrado do CUB. Não é bem assim, ele explica como parametrizar. Bom, seu outro, um grande abraço aí. Obrigado. E a todos vocês que participaram aí, obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. E a gente se vê numa próxima live. Obrigado, seu outro. Um abraço. Obrigado, Aldo. Foi um prazer.